você que está conectado aqui no podcast Vida Moderna. Eu sou Guido Orlando Júnior, diretor dos estúdios Vida Moderna e diretor de conteúdo do portal Vida Moderna. Como eu falo sempre, não sei se você está me vendo ou me ouvindo, porque a gente está no YouTube, estamos em 6 plataformas de áudio do mercado, incluindo Spotify e Apple Podcast. Quem está comigo aqui hoje é a Carolina Fernandes, que eu vou ler porque é extenso o negócio aqui. Ela é especialista em marketing e comunicação, com mais de 20 anos de mercado. Ela é autora do livro A Tecla Sabe do Marketês e coautora de Mentalidade e Performance. E é também criadora do podcast A Tecla SAP do Marketês, já em sua 5ª temporada e agora com collab com o Pinterest Brasil. Tudo bem? Como é que você está, Carol? Tudo jóia, Guido. Obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui com você hoje. Imagina, é um prazer você ter dispensado esse tempo da sua agenda para mim aqui. Obrigado. Bom, nós vamos bater um papo hoje aqui sobre marketing, mas não só isso. Eu convidei a Carol porque ela tem uma empresa, uma agência de marketing, já está iniciando há bastante tempo, como vocês viram quando eu falei antes, e principalmente que eu quero ver com ela como que é a mulher nesse mundo que é considerado muito masculino. Estou exagerando ou é isso mesmo, Carol? Eu gostaria que você estivesse exagerando, mas infelizmente você ainda tem razão nisso. Espero que a gente mude isso muito em breve também nesse mercado. Que coisa, né? Na tua opinião, por que isso acontece? Porque a gente vê muita mulher no marketing, né? Mas em cargos de direção, você tem os nomes mundiais são masculinos, né? É uma coisa até que a gente estava comentando aqui no bastidor, né? De que tem muita mulher no marketing, mas os cargos de liderança e esse posicionamento, infelizmente, ainda tem muito, talvez cultural mesmo, de serem muito mais masculinos, né? Então, quando a gente pega os nomes mundiais, Philippe Kotler, o próprio Porter, que não é especificamente só marketing, mas tem uma parte administrativa, a gente vai para os gênios que a gente chama do marketing no Brasil, então Nizam, Oliveto, o próprio Justus, enfim, a gente não tem nenhum nome feminino que realmente traga isso, né? E eu vejo que é um desperdício, às vezes. A gente falta ter esse espaço realmente para que a mulher mostre um pouco mais e tenha uma cadeira de liderança, né? A gente tem muitas mulheres produzindo muitas coisas ali nos bastidores ou estando abaixo de líderes que acabam trazendo os retornos, enfim, essas informações importantes. Mesmo a sucessão numa grande agência ou mesmo em grande agência de marketing, é difícil alguma mulher ser apontada, né? Tem poucas. Tem algumas que já estão entrando aí nesses cargos de liderança de empresas grandes que eu tenho visto, mas ainda nenhuma que sobressaiu assim como a gente tem os nomes já dentro disso. Na tua opinião, por que você acha que acontece isso ainda? Tudo bem que é cultural, mas por que culturalmente virou isso, né? Você tem uma ideia? Você já pensou nisso? Eu vejo que realmente é a questão cultural e que às vezes faltam as oportunidades, né? A gente fala aí, indo para essa linha, né? Aproveitando o Dia da Mulher, essa parte toda especial, mas do quanto a mulher no mercado de trabalho, né? Formalmente, toda essa questão de igualdade que a gente busca e tudo mais, ainda não é tão grande em termos de tempo, né? Então, eu vejo que tem uma evolução de tudo isso no mercado, mas que a gente ainda não conseguiu se equiparar de fato. Não estou dizendo não só de salários, que eu acho que ainda tem uma discrepância aí, mas a questão de ser vista dentro do marketing nesse formato. A gente tem muita gente boa como líderes dentro de empresas, então na parte como CMOs de marketing, mas em agências dentro dessas formas de publicidade e tudo mais, ganhando Cannes e tal. Eu não vejo ainda isso é mundial, mulheres. Eu vejo isso ainda como algo muito pequeno. Mas um desperdício, na verdade. Isso é mundial, né? Eu estou tentando vir nessa contramão, né? Porque dentro da nossa agência, estou há 9 anos aí, né? À frente da Cubo, que eu desenvolvi, a gente tem mais de 70% do nosso time
como mulheres. Então, a gente tem... e não é uma questão só por questões, né, de ser feminismo ou não, mas é de entendimento de como funciona realmente na nossa estrutura, né? Então, a gente tem coisas que homens têm mais habilidades e outras que eu vejo que mulher tem um jeito, uma forma muito diferente, né? Agora, você resolveu criar a Cubo, é a Cubo que fala, né? Resolveu criar a Cubo porque você chegou no estágio, na empresa que você estava, que não é uma pequena empresa, não vou falar quem é, a Algar, né? Você ficou lá quanto tempo? 9 anos? Eu estava dentro de uma outra empresa que foi adquirida por ela, Sim. que era a Assist, e depois eu fiquei... No total foram 9 anos nesse mercado de tecnologia. Você resolveu criar a tua por puro empreendedorismo, ou você falou aqui dentro, para mim já deu, esgotou, acho que eu não vou mais para cima e eu quero crescer mais? Eu acredito até que tinha ainda algum espaço, mas eu precisaria ir morar em Uberlândia, mudar toda a minha condição. Eu era gerente de comunicação América Latina. Então, eu viajava muito, eu cuidava de Brasil. Você fazia PR, então, também? Eu cuidava de toda a área de comunicação. Então, tudo que era, tirando parte de planejamento estratégico e BI... todas as produções de evento, Latam eram comigo, toda a parte de comunicação de PR era comigo, toda a parte de agência e rede social, até inbound marketing, funil, tudo era comigo. Nossa. E aí era um desafio, porque toda a parte de liderança maior ficava em Uberlândia, eu precisava ficar pelo menos uma semana lá do meu mês, fora fazer a gestão Argentina, Colômbia, Chile. Colômbia eu fui para lá fazer a abertura da unidade, onde eu tinha fita métrica e eu media para pegar painel, entendeu? Olha. Em escada. Então, era uma coisa que... nunca tive problema de ser mão na massa, né? Esse hands-on que a gente chama. Eu gosto de falar mão na massa exatamente porque é a tecla SAP que a gente gosta de trazer aqui. Mas tinha uma questão, né, de um volume de coisas, de gestão e de não ficar tanto... Eu brincava que eu pagava IPTU em São Paulo, né? Então, eu acho que tinha uma coisa assim de estar muito viajando. Eu fui a pessoa que estava dentro quando a Algar fez o patrocínio também do Santos. Então, toda a parte institucional que levava os clientes para lá. Copa do Mundo com cliente estrangeiro no Maracanã. Então, assim, era uma rotina muito extensa, né? De volume de coisas e ficando pouco em casa. É glamouroso, mas é estressante, né? Para quem gosta do marketing, é uma coisa muito boa. Mas, ao mesmo tempo, eu via que eu perdia muita coisa da minha família, sabe? Então, assim, aniversários, coisas assim que eu falava... não sei até que ponto... Você é casada? Eu era casada. Você era casada? Eu era Tem casada filho? Na época. Tenho um filho de 7 anos. E aí eu via que acabava ficando, né, meio distante nessa parte de família. Mas eu fundei a empresa 9. Sim. Então, eu vejo que eu saí de lá numa transição, realmente. Eu comecei a dar consultoria. Eu abri a agência em maio e saí da Algar em junho do mesmo ano. Você já abriu com cliente? Eu abri com um cliente de tecnologia que falava, não ia me pagar ainda o que eu ganhava, claro, né? Claro. Financeiramente falando, porque eu brinco que eu abri com uma urgência. Né? Era eu e eu via onde eu tinha possibilidades, oportunidades aí de trazer parceiros para criar realmente uma coisa que eu tinha de dor como cliente. Então, mesmo estando numa empresa muito grande, eu não tinha nenhum parceiro que conseguia fazer o todo para mim. Sim, ou fazer minimamente jeito, uma gestão. Tem sim, agora tem. Há 9 anos eu consigo. Não, mas naquela época não tinha, não. Não tinha. E aí era uma dor que eu estava do outro lado. E eu falava, eu tinha uma pessoa no time, Guido, só para fazer gestão de agências e de parceiros, de PR, porque precisava sair o mesmo alinhamento de comunicação. Exatamente. Mesma identidade, mesma estratégia. E tudo se comunicar. Então, eu tinha agência em vários lugares, principalmente assim, tinha duas em Uberlândia, uma em São Paulo, tinha braços em Brasília, em BH. Isso é por causa da regionalidade? Também. Linguagem e tudo mais? Eu acredito que sim, mas ao mesmo tempo eu vi que isso é muito funcional trabalhar de outras formas, ainda mais com o digital nos proporciona isso, né? Não acho que se faz necessário ter tanta gente fora. Eu tinha uma na Argentina, uma no Chile, uma na Colômbia. Então, era uma coisa assim que as reuniões eram extensas para se alinhar o que ia se falar. E naquela época não tinha um Zoom, né? Não, já tinha... mais pro fim, já tinha o Meet da Microsoft. Tinha o Meeting já, né? Já. Há 9 anos tinha. A gente já tinha o Meet. O Zoom não. O Zoom fez um boom mesmo na pandemia, né? Ele já estava um pouquinho antes, e tem uma curiosidade, né? Que ele tinha 17 milhões antes da pandemia de clientes, passou para 300 em maio.
milhões. Surreal, né? Mas é uma coisa que eu brinco assim, que a pandemia, enquanto uns choraram, outros venderam lenço, né? O Zoom é um caso desses, Exatamente. inclusive, que eu vejo que foi uma oportunidade de crescimento. E eu vejo muitos aprendizados também com pandemia nessa questão, né? Como é que foi a pandemia, falar nisso? Para você? Para mim foi terrível no começo, porque como a gente era um 360, e eu comecei atendendo muitas empresas de tecnologia e produzindo muito evento. E a empresa era relativamente nova também, né? Se você pensar, né? É, a gente estava em 3 pessoas na época. Pois é. E aí eu vi meu faturamento cair 94%. Nossa. Nos primeiros 3 meses eu falava, gente, como eu vou pagar a conta? Sabe? Aquela coisa assim, porque os boletos não deixavam de vencer. Não, então é aquela coisa que foi muito desesperador. E eu tinha saído de MEI para ser uma microempresa naquele ano. Então não tinha nem, porque ainda teve, né? O governo ainda fez um incentivo para coisa e tal. Mas para quem era MEI, eu já não era mais, então eu já não tinha mais essa possibilidade. Mas é o que eu falei, como a gente precisa se reinventar muitas vezes, né? Com isso, eu fiz algumas parcerias, hoje a gente chama de collabs, com estruturas de telemedicina, e a gente começou a atender no digital médicos. Então, a gente começou a fazer o marketing para eles no digital, para fazer essa atração com estrutura de telemedicina. Então, a gente colocou isso todo como uma grande conglomerado aí. Isso já em 20? Já em 1920. Não, em 2020. 1920, ó. Ainda em 3 meses depois da pandemia, quando eu vi que o negócio não iam ser as 3 semanas fechadas, eu falei, gente, os clientes cancelando o projeto, ou ao menos pausando projetos, eu fui vendo isso. Então, a gente começou a atender de um outro formato, a gente se especializou muito no digital, que a gente era muito um 360. Sim. E o B2B ainda não via as redes sociais como um super canal ainda em 2020 para captação. Eles viam muito evento, aquela coisa do dia a dia, tomar o café com o cliente. Então, era uma outra forma de avaliar. E aí, a gente direcionou muito para o digital, trazendo tanto a área médica como restaurantes, que ainda não estavam nessa estrutura. Outro que sofreu pra caramba. E aí a gente fazia o link já direto com o link lá do Peça Aqui, que tinha um botão já nas redes sociais. Tinha uns outros aplicativos além de iFood que a gente começou a trabalhar e fazer esse tipo de ativação. E aí que a gente começou a expandir de novo. E eu falo que enquanto uns choram, outros vendem lenço. Eu comecei a pandemia chorando e terminei vendendo lenço. Porque no fim do ano eu tinha crescido 3 vezes meu tamanho. Oh, que beleza. Então, é a forma como você vai se adaptando e vendo formas do que você precisa fazer naquele momento. Ser realmente criativo de como se adapta. E aí, com isso, naturalmente, acho que depois de setembro, outubro, as empresas entenderam que elas precisavam ir para o digital. E eu acho que uma grande oportunidade dentro da área de marketing pós-pandemia foi que todo mundo entendeu que precisava de marketing, do pequeno ao grande. Então, se era um produtor de conteúdo, se ele era alguém que tinha uma empresa pequena ou vendia bolo caseiro, o que quer que seja, isso foi uma necessidade aí. Que aí eu criei um curso também que chamava Marketing para Empreendedores, exatamente para ajudar nessa linha. Era um valor, assim, meio de R$297, uma coisa assim, parcelado em 12 vezes. Estava na Hotmart? Para ajudar. Não, estava na Eduz. Eduz. E aí era uma coisa que eu ainda quero voltar com esse projeto, porque desatualizou, né? Eu brinco que é aquele eterno 7-1 fatídico, Brasil-Alemanha. O marketing evolui, não dá para ficar só com aquele conteúdo, né? Então, preciso, de fato, fazer um refresh, porque eu vejo que é uma oportunidade muito boa para as pessoas realmente saberem como apoiar os seus próprios negócios, né? Dentro disso. Que aí depois veio o livro, o podcast, com esse mesmo intuito, né? E minhas colunas aí também. O livro te ajudou em que sentido, por exemplo? Eu vejo que o livro me ajudou muito a trazer mais relevância à autoridade. Porque tem uma publicação minha para uma editora. Né? Sim, mas eu acho que o livro, estar na livraria, ter um selo, ser vendido em livrarias, estar no aeroporto, meu livro está no aeroporto. Então, é uma coisa assim que traz uma relevância e um peso um pouquinho maior
Eu comecei a escrever o livro antes do podcast, mas eu lancei o podcast antes. Sim. Porque é aquela coisa de estar sempre atualizando. Eu falei, não dá para lançar agora. E vem inteligência artificial. Eu falei, não dá para fazer sem inteligência artificial, mas também não dá para colocar qualquer coisa sem estudar a respeito. Então, fui estudar inteligência artificial para, de fato, colocar no livro essa parte também. Então, assim, já tem um ano o livro e o podcast já tem 1 ano e meio. Aí. E escuta uma coisa. Como é que está a mão... Eu não gosto de falar mão de obra, porque não é mão de obra, né? Colaboradores. Colaboradores. Como é que está essa coisa dos colaboradores? Porque todo mercado que eu converso aqui, está uma falta de mão de obra, de colaborador tremendo. Principalmente tecnologia, né? Como é que está no marketing isso? Quer dizer, a formação está sendo boa? Eu vejo que a gente está com um problema de equipes e de formação por uma questão geracional ainda. Pois é, geracional, né? E eu não vejo se é boa ou se é ruim, né? As gerações. Eu vejo que tem propósitos diferentes e que a gente precisa se adaptar para estar todo mundo junto no mesmo balaio. Exatamente. Né? E tem conflitos e tem uma questão de... essa questão geracional para a gente é mais complexa quando a gente tem clientes mais velhos e pessoas mais jovens para atender. E vice-versa. Então, eu brinco muito que a gente atendia um influencer e se a gente mandasse um e-mail, ele não ia ver. Não. Se a gente mandasse um áudio no WhatsApp, não ia ver. Se a gente ligasse, também não. Então, assim, tem que mandar mensagem. E a gente tem cliente de a parte educacional e tudo mais, de regras, enfim, que a gente precisa mandar o e-mail. Ela nos manda 3 e-mails, ela liga para avisar que mandou o e-mail e manda mensagem no WhatsApp. Então, quem está atendendo no dia a dia ali na linha de frente, fica maluco. Porque como que você atende todo mundo? Então, precisa realmente ser uma pessoa que tem mais jogo de cintura. E eu acho que uma pessoa um pouco mais velha, não pela questão geracional, mas porque já tem mais bagagem, até do traquejo de como conversar e tudo mais. Tanto que... E você tem empresa também que tem compliance, né? Tem. Que precisa ter o e-mail, precisa ter um... A gente, tudo a gente valida dentro do... A gente tem o grupo de WhatsApp ali para facilitar a comunicação do dia a dia, mas toda a aprovação e tudo, a gente tem um sistema primeiro para aprovar tudo, onde a gente tem tudo estruturado para o cliente, mas o e-mail sempre é uma validação aí de formalização, né, de trabalhos e de coisas que são extremamente importantes. Mas eu vejo essa questão geracional... tem sido difícil trazer pessoas e retê-las. E a retenção é... Eu vejo que eles têm uma expectativa de crescer e triplicar o salário em 3 meses e virar gerente sendo um estagiário. Então, falta essa coisa de dar uma dosada na dopamina aí, sabe? Aquela coisa isso devia ser material de escola, meu. Matéria de escola, não material. Matéria de escola, né? Para explicar como é que funciona a parte corporativa, né? Porque é muito louco. Recentemente, eu criei até um artigo falando da geração prateada, né? Que são os 50, 60 a mais, que estão voltando para a força de trabalho exatamente para entrar num espaço onde está faltando gente e que não está a fim de trabalhar, né? A gente tem muitos casos que a gente fala assim, não, às vezes parece que é brincadeira, sabe, que acontece. Eu falei, não dá. Novas gerações têm algumas coisas que eu vejo que é muito diferente. O filho de uma amiga minha, eu coloquei ele dentro da BASF, um cara de dados, se formou na SPM. Eu coloquei ele na BASF porque eu conhecia a Cris, não sei se você conhece ela, a Cris. Ela é de... Não, hoje ela está em relações institucionais, mas ela era marketing. Foi marketing da HP lá atrás. Cris Brito. Estava na BASF também nessa. Aí, ele era um cara bom. Mandou o currículo, eu conversei com a Cris, ela conversou, direcionou. Pelo currículo do cara, contrataram ele. Depois de 3 meses ele saiu. Aí eu falei, cara, por que você saiu? Falou assim, porque os caras lá não entendem nada. Tinha cara lá que trabalhava há 25 anos lá dentro. Os caras não entendem nada lá. Então eu não vou ficar num lugar que os caras não entendem nada. Eu achei muito louco isso.
né? Eu vejo que falta uma questão de entendimento e de hierarquia de algumas Ele é classe média alta, aí eu falo, classe média baixa. O cara que precisa de grana para sobreviver vai fazer uma dessa? Não vai, né? Não sei, viu? Ultimamente, estão fazendo? Geracional... Estão fazendo? Então, eu contratei um assistente e aí a gente fez uma reunião e a gente trabalha muito bem home office. Acho que exatamente, eu tenho diretor de criação no Rio, pessoal do Paraguai. Sim. Então, a gente tem muita gente na Baixada Santista. Então, para mim, não é muito um problema desde que você tenha as suas entregas e resultados. E numa sexta-feira eu fui fazer uma reunião com o meu assistente da CEO. No meio da reunião, ele tá tomando uma cerveja com a câmera ligada. Uia. Ele tinha 2 meses de empresa. Sabe aquela coisa que você olha... uns 20 anos. 20 e poucos. E para mim foi um choque muito grande. Choque, porque, assim, eu não sabia se aquilo era um desafio, se ele estava querendo ser demitido, se ele estava achando que estava tudo bem porque estava calor, ele tomou uma cerveja 4 horas da tarde, numa sexta-feira, ou se era tão desrespeitoso a ponto de que ele nem fingiu que estava com uma caneca, e sim uma lata de cerveja. Mesmo, Pra mim foi um negócio, assim, inimaginável, né? Então, tem algumas histórias, assim, que então, você imagina se ele tá com um cliente, puxa uma cerveja. Já era, né, o cliente. Pois é. Não, já era comigo então, e não tinha condição. Cliente, Então, é uma coisa que... Mas não teve jeito, teve que demitir. Não tem jeito, né? Não, qual a credibilidade que uma pessoa dessa passa e de produzir as coisas como meu assistente, de produzir proposta e coisas assim? Não tem exatamente. Como, né? Você perde uma credibilidade muito grande nisso. E aí é onde a gente vê. E tem inúmeras outras questões, né? É que essa realmente, para mim, foi uma, extrema. Mas eu vejo que existe ainda algumas questões. Tem até matérias que eu estava vendo que pais estão indo com filhos nas entrevistas. É muito louco, né? Então, assim, não é o pai que vai ser contratado, sabe? Então, tem algumas coisas que... É muito louco, né? Eu não sei se é geracional, eu não sei se isso é uma questão da educação dos pais. Existe uma evolução aí também que eu acho muito positiva da nova geração também, de não se matar pelo trabalho. Ah, sim. Eu acho isso muito bom, porque... Eu vejo que a minha geração, ela passou por muitas coisas. Então, a gente tinha o telefone fixo, as TVs de tubo. Aí, quando meus pais compraram fax, eu achei aquilo o máximo. Então, assim, e aí a gente viu toda uma evolução. Era o fax, era o telefone sem fio, era um celular tijolo, aí depois vem uma internet naqueles computadores enormes, aí de repente a gente tem um celular. E a gente indo se adaptando a tudo isso... Foi uma evolução, mas um volume de informação muito grande. Mas muito rápido, né? Exato, mas é por isso que a gente tem o maior nível de pessoas com ansiedade, burnout e tudo mais hoje, entre os top 3 do mundo, inclusive, né, Brasil. Sim. E eu vejo que vem numa contramão disso importante até em termos de saúde mental, né? Sem dúvida. De usar isso. Mas a gente ainda precisa equilibrar as duas coisas que estão muito diferentes. Você viu uma geração... Eu li semana passada... Eu recebi uma publicação em inglês e eu li. O pessoal da idade de 14, 15 anos não quer mais celular. Você está sabendo disso? Usam bem menos, né? Eles estão abandonando o celular. Não é, sai de casa, não leva, deixa ele largado. Não sei o que vem pela frente. Eu acho isso fantástico também. Eu também acho. Não que eu consiga hoje sair sem o celular. Não dá, né? Mas considerando que eu tenho um filho de 7, eu fico pensando que eu não quero que ele seja exatamente como eu. Assim, hoje eu sou quase... Eu brinco que é uma extensão da minha mão, assim, sabe? Tá colado aqui. Porque é uma coisa que a gente... No tipo de trabalho também que a gente trabalha, rede social e volume, produção de conteúdo online, é uma coisa que a gente tá ali 24 horas praticamente se deixar. Então... se faz necessário, mas quanto menos se usar, eu vejo que é melhor, sabe? Eu fui de uma geração que com essa idade, a gente não tinha essa exposição, esse nível de comparação de uma vida feliz ou perfeita dentro de rede social, e eu acho que isso na saúde mental faz diferença lá na frente depois, né? Acho que a gente foi a última geração que é aquela coisa do low profile.
ainda que existia um Orkut, uma coisa assim, um ICQ, MSN, mas não essa exposição de estar o tempo inteiro com o celular. Então, o impacto que você teve com o fax, eu tive com a calculadora, pela minha idade. Que legal. Porque eu sempre pensei, quando era criança, em fazer conta na mão, né? Eu falei assim, pode existir uma máquina. A gente usava a cabeça para outra coisa e a máquina fazia essas contas, né? E eu ia na venda e via aquele maquinão que o cara apertava os botões, puxava uma alavanca, saía o resultado ali. Eu falei, pô, devia ter isso aí pequeno, né? Aí, quando eu vi a primeira calculadora, eu falei, nossa, olha aí, tá aí. Hoje até a Alexa faz conta para você. Faz, imagina, o Google, né? Não, no Google você bota o igual, ele te traz uma calculadora ali. O próprio... Não, mas a Alexa não quer... Você não quer nem ter esse trabalho. A Alexa te faz a conta. Mas é uma coisa muito doida, né? Dessa termo evolutivo. E é uma coisa muito engraçada que eu vejo... Engraçada eu não diria, curiosa. Que quando a gente vai fazer processo seletivo para agência, o mínimo que eu espero é que a pessoa escreva direito. Ah, bom. Porque ela vai produzir conteúdo para cliente. E quando a gente faz a primeira coisa de teste básico... No português, isso mata. Sabe por quê? Porque não lê, né? É um problema de interpretação. Leitura. Hoje mesmo eu mandei um negócio para minha assistente. Eu tinha mandado na segunda, que ela é do Paraguai. E eu mandei para ela para já ir rendendo as coisas, né? Nesses dias de carnaval aqui no Brasil. E ela pediu um negócio uma informação que estava exatamente na frase que eu coloquei. Entendo. Então, assim... Falei, aí eu só copiei de novo, ela assim, ai, desculpa, não li. É leitura. Então, é uma leitura. Não, leu, mas não entendeu, desculpe. Você leu, mas não... Então, assim, não é interpretou. Uma coisa que... Problema é a interpretação de texto. Eu vejo que o imediatismo, essa coisa de querer as coisas rápidas, o resultado, mas sem entender, de fato, o que precisa ser feito. Você quer ver, eu com 11 anos já tinha lido a coleção inteira do Monteiro Lobato, por exemplo, que são 16 livros. Com 11 anos, quer dizer... Hoje em dia eu vejo... É diferente. O YouTube, o negócio da tela, né? Rodar a tela, eu acho que é um problema. Isso é um problema enorme, né? Porque, primeiro que eles têm que pegar a tua atenção nos primeiros 2 segundos, né? Se não te segurou ali, tchau. Exatamente. Já passou. Isso agora, eu vejo como 2 desafios. Um é como a gente atrair essa atenção para os meus clientes. Pois é. E outra é como tirar o meu filho dessa atenção. Pois é. São 2 mundos. O mercado corporativo, ele quer estar no TikTok, por exemplo? Depende do produto, né? Ele não quer, mas ele deveria. Então, uma das entrevistadas até do meu podcast foi a Silvia, que é diretora Latam do TikTok, da área de marketing para pequenas e médias empresas. E ela trouxe um case de B2B gigantesco dentro do TikTok, porque o algoritmo ali, a forma como a plataforma funciona, é incrível, assim. Ela está desbancando, até saiu no estado de São Paulo, ano passado, que 80% da nova geração não faz pesquisa mais no Google, faz no TikTok. E se você olhar, por exemplo, no TikTok, tem o TikTok Books, e aí você entra na livraria da Vila, tem quais são os livros que tem a hashtag do TikTok Books. Então, olha o que a gente fala aí do digital. Você vê um negócio no digital que vem para o físico, né? Então, são os recomendados do TikTok. E é muito louco isso, porque outro dia eu estava de férias na virada do ano, estava com o Kindle, e eu falei, o que eu vou ler? Entrei no Kindle para comprar um livro, aí tinha um lá assim, especial, entre os mais lidos no TikTok. Eu não comprei o livro. Mas é 100% online, né? Eu leio tudo no Kindle hoje, mas porque facilita, né? Não, mas você não ia saber que existia aquilo lá sem ser no TikTok, por exemplo. Não, mas estava lá entre parênteses. Porque aí o que eu vi? Na livraria da Vila, eles têm uma seção só para isso. Para falar que é do TikTok, ou seja, isso vende. E o Kindle entendeu, a Amazon entendeu que colocar ali que o TikTok está entre os mais lidos no TikTok ou validado ali, faz com que venda mais. Como é que o TikTok valida isso? Quer dizer... Ele não valida, na verdade. Ele tem pelo número de hashtags
falando do livro, e aí ele faz um ranqueamento dos top 5. Sim, tá. A Sephora também tem os achados do TikTok. Então, quais são os produtos que as pessoas mais colocam no TikTok? Então, tem uma seção também do TikTok. Então, as empresas começaram a entender isso em outro formato. Quando a gente vai para o B2B, as empresas não entendem tanto isso. Setor agro, o que eu vou colocar ali do agro, né? Mas quando você vai entendendo como performa e que as gerações das pessoas também estão ali, no meu TikTok, você entrar, você só vai achar coisa de inteligência artificial, porque é o que eu busco. Sim. A forma como funciona a plataforma é diferente. Ele não está ali como um Instagram, por exemplo, que você vê o que os seus amigos colocam e tudo mais. E sim pela sua forma de busca, pela forma como você configurou sua conta ali com os seus interesses. Sim. Então, eu não vejo que um amigo ou um familiar coloca. Eu vejo pelo que eu busquei. Então, eu acho que isso é a sacada de funcionar. Só pelo que você buscou, né? Uma outra coisa super interessante que funciona é para a área de restaurantes. Coloca sobremesa em São Paulo. Porque é visual. É visual. É visual o negócio. As pessoas... E o pessoal comenta mesmo, né, no TikTok, por exemplo. E posta. Olha o que eu estou comendo aqui. E posta o vídeo e tudo mais. Então, tem os achados em São Paulo. Tem um monte de outras coisas que eu vejo como relevante. Então, às vezes, eu falo muito para os nossos clientes B2B. E você tem esses motores lá? Desculpe te cortar. Esses motores de busca, por exemplo, você compra do TikTok, como é que funciona isso? Para você mostrar para o teu cliente, olha, o TikTok é importante por causa disso aqui. Não, na verdade, os nossos relatórios dizem, né? O que a gente vai fazendo e tracionando e entendendo. Porque como cada cliente... Brinque não é uma receita de bolo, né, Guido? Então, a gente traz muito o que é particular para cada um dos clientes. Então, teve uma cliente que viralizou com um vídeo no TikTok e ela não usava TikTok. Ela nem sabia que tinha viralizado até a gente chegar com o relatório. Porque a gente estava fazendo a produção do conteúdo dentro de uma estratégia focada para Instagram. Sim. Mas é uma coisa que eu falo muito. As pessoas chamam de transmídia. Eu gosto de chamar de cross-mídia. É cross-mídia. A gente é da época do cross-mídia, né? Então, eu não quero esse nome novo aí, não. Então, eu uso o cross-mídia e falo, vamos usar as ferramentas porque a gente tem de oportunidade. Então, se a gente produzir um vídeo aqui, vamos replicar para lá, adaptando, obviamente, a linguagem no conteúdo, na escrita que a gente vai pôr, para a gente testar. Então, sempre que eu passo para os meus clientes B2B, a gente vai usar ali não como uma estratégia de entrar no TikTok exclusivamente ali e pensar em estratégias para lá. Mas vamos começar a colocar coisas e entendendo como vai performando a audiência ali. Então, é um caminho que eu vejo que é funcional, né? E além do TikTok, eu vejo que é muito pouco explorado. Não é puxando sardinha, mas é para o Pinterest. Porque o Pinterest tem uma oportunidade gigantesca ali dentro, para vários setores. A área de moda tem cases e cases ali. A área de arquitetura, de construção, produção de eventos. Enfim, eu vejo uma infinidade de setores que ali funcionam muito bem, que hoje são pouquíssimo explorados, assim, lá dentro. Mas tem empresas grandes que já estão trabalhando ali de uma forma muito mais estruturada, estratégica. O Pinterest, a impressão que tem é que aqui no Brasil não pegou muito, né? Mas, na verdade, ele é um tipo de rede social que as pessoas não estão ali todo dia. Mas elas estão ali com alguma intencionalidade. Tá. A ideia dela, às vezes, é planejar sonhos. Então, as pessoas criam... quero fazer uma reforma no meu apartamento. Então, ela vai buscando conteúdos e vai salvando. Só que conforme ela salva aquele tipo de conteúdo aparece para outras pessoas. É claro. Então, se você é um arquiteto e tem projeto ali, aquilo é salvo... É um conteúdo que tem uma vida útil muito além das outras redes. Porque ele não é aquela coisa que vai ficar num feed que vai acabar ou 24 horas. Então, ele tem uma estrutura e uma inteligência diferente. E até essa é uma pesquisa que ele é a única rede social que faz bem para a vida. Porque você está planejando sonhos. Então, você não está se comparando com outras pessoas. Você não está vendo aquela coisa de quem comeu o quê, quem viajou para onde, eu estou em casa. É uma coisa que você faz planejamento de sonhos. Então, quarto de bebê, chá de bebê, de casamento. Então, as pessoas planejam coisas, estruturam ali. Quero uma roupa não sei das quantas. E, quero um penteado de casamento ou de qualquer coisa. Ele
aparece o tipo de tom de pele, o tipo de cabelo que você tem, e ele vai configurando da sua forma. Então, eu acho que é uma outra ferramenta que existem alguns nichos que não deviam estar fora dali. E onde que fica o Instagram nisso tudo? Você falou de TikTok, Pinterest e o Instagram, que deles é o mais famoso teoricamente, né? É o mais popular, vai. O Instagram onde está todo mundo, né? Eu vejo que quando a gente fala de B2C, tem que estar no Instagram. Quando a gente fala de B2B, tem que estar no LinkedIn. Mas também tem que estar no Instagram, porque eu brinco que atrás de cada CNPJ tem um CPF. Tem um CPF, o CPF está no Instagram. O Instagram é muito mais volume, eu vejo. Não dá para não estar. É fixação de marca? É um pouco, mas eu acho que ainda tem vende. Estratégias e vende. Eu acho que vende. Eu acho que é o cross-mídia para entendendo que performa para cada público ali, para trazer. E o Instagram ainda no B2C tem muito do seu valor, né? Tem, B2C tem. É indiscutível aí em relação a isso. Tem como. Agora, como que você está vendo daqui para frente? Porque eu acho que a coisa vai dar uma acelerada fenomenal daqui para frente agora. Eu vejo... Você diz de tecnologia? De tecnologia por causa da IA, né? Não tem como não usar mais IA. Hoje de manhã, no café da manhã, a gente estava em dúvida de alguma coisa, minha mulher passou a mão no telefone, ela é tradutora, perguntou para o ChatGPT, não perguntou para o Google mais. Eu vejo que a tecnologia só vem a melhorar muita coisa, desde que a gente saiba usar da forma correta. Já saiu, né, até alguns prints de coisas em jornal impresso com o prompt junto. Sim. Né? Então, eu vejo que, assim, a falta de leitura que a gente fala, né, minimamente revisar, né, o que está colocando. Eu acho ele fantástico para ser um bom assistente, mas você precisa ter alguém ali para gerenciar. Eu tenho um caso, inclusive, curioso com o ChatGPT. A gente produz os roteiros todos dos nossos podcasts, né? Manda para os convidados e tudo mais. E uma das vezes o nosso roteirista pegou o convidado, jogou o LinkedIn dele, trouxe algumas coisas e pediu: chat, me traga, testando mesmo, chat, me traga 3 pontos ou 3 fatos relevantes de tal pessoa. O chat trouxe e inventou um prêmio. Inventou. Olha. Por que ele inventou? Porque a questão da revisão. Aí ele veio, o roteirista começou a olhar tudo, não achava esse prêmio em lugar nenhum. Mas é o que eu falo, a necessidade de uma revisão do que está sendo colocado ali. E aí perguntou: chat, eu não achei isso, de onde você tirou essa informação? E aí, resumindo, o chat falou: você me pediu 3 pontos, eu não achei 3 e ia colocar. Ai, caramba. Então, assim, primeiro, você precisa entender bem a forma como você pergunta. Segundo, a boa revisão, a dupla checagem em absolutamente tudo, né? Eu vejo que ainda não temos uma regulamentação, tá? Para sair, né? Uma questão de lei e tal. Não sei se pega, mas tá. Eu vejo que é uma coisa meio LGPD, que vai ser uma coisa a longo prazo, né? E entendimento disso. E, ao mesmo tempo, é uma coisa muito curiosa, que eu vejo muitos clientes falando assim: porque eu quero começar a implementar IA. Eu falo: ok, para quê? A gente precisa entender a necessidade, entender o para quê. Porque tá na moda, é o hype. Não tá na moda. A gente precisa entender se aquilo faz sentido no seu negócio hoje, né? Algumas coisas, ou qual a necessidade, qual o motivo. Hoje, todas as nossas atas de reuniões são feitas por IA. Sim. Funciona muito. Eu acho incrível, ela já manda para todo mundo e tudo mais. Facilita muito o dia a dia de ter uma pessoa lá anotando tudo e falhando. Então, acho que isso são melhorias que a gente tem. Tem diversas outras coisas. Tem uma que eu amo, é um aplicativo que chama Luzia, que ele transcreve áudios. Sim. Então, às vezes, você está numa reunião, alguma outra coisa você não consegue, você joga ela para transcrever, funciona. Então, eu vejo que funciona, facilita muito o nosso dia a dia. Tem as que faz a sua agenda e tudo mais, então vira uma assistente pessoal. Acho que tem muita coisa que funciona. O próprio chat, eu também gosto bastante de trazer algumas ideias e coisas e ele desembaralhar minha cabeça. Eu brinco que minha cabeça é uma mente inquieta. Então, são muitas informações, às vezes traz e compila isso de uma forma mais organizada, mas eu vejo que
ainda precisa de um ser humano ali por trás, né? Então, é aquela coisa que o homem nunca... Tem alguma frase que o homem nunca vai ganhar de uma máquina, mas uma máquina nunca vai ganhar de um homem com uma máquina. Sim. Então, eu acho que inteligência artificial ainda é isso. Sentimento, esse tipo de coisa. Tudo que ele vai trazer vai ser tendencioso de alguém que colocou ali. Então, não tem uma sacada super criativa nem nada. Acho que tem um ser pensante ali que dê a condução, ele pode desenvolver e aí um refinamento depois. Né? Eu acho que ele faz parte de processo, assim como você tem, às vezes, reunião de brainstorming com 3, 4 pessoas, o chat já é uma delas. Já é uma delas. Eu vejo isso. Então, aí você falou sobre o prompt, né? Um nó grande é quem não leu, quem não interpreta. Como é que vai escrever um prompt decente? Perfeita essa sua colocação. Eu falo muito que tudo começa num bom prompt. A partir do momento que você não consegue fazer uma interpretação de texto, pois é, não consegue conseguir formar coisas de uma forma que se faça entendido, muito mais desafiador, né? Você sabe que eu acho que isso pode virar uma prestação de serviço, né? Uma coisa interessante até, que no meu podcast, o Diego Souza, que é de uma empresa do grupo da Local Web, e ele foi falar de inteligência artificial. E ele fala que as pessoas entram no ChatGPT e perguntam. E, na verdade, não é uma pergunta, é uma conversa que você tem que ter ali. Se fosse só para fazer uma pergunta, ele não ia chamar ChatGPT. Não. Ele ia chamar AskGPT. Exatamente. Eu achei maravilhoso isso, porque é onde as pessoas precisam entender uma diferença muito simples. Então, você tem mais esse empecilho aí, né? A gente tem... Eu acho que, por um lado, positivo, né? De as pessoas não terem as informações de uma forma onde elas vão jogar tudo a qualquer forma, porque elas não sabem perguntar direito, né? Mas quem é um profissional bom e que começa a se especializar e usar a inteligência artificial a seu favor na produção, mas que tem todo esse respaldo, que tem toda essa integridade de revisar tudo isso, vai sair na frente, né? Eu vejo que é uma evolução de tudo. A gente tinha aí no banco, eu me lembro pequena, ficar na fila com a minha mãe do banco por horas, né? E a gente tem caixas eletrônicos que diminuíram isso. A gente tem, né, não só as UTMs, mas toda a forma de banco online, aplicativo e tudo mais. Quando a gente ia nos fast foods, hoje em dia a gente tem totens também. Então, é uma forma de evolução natural, né? Então, não acho que as pessoas vão perder o seu valor em muita coisa, mas sim a forma como isso é conduzido, né? Já tem drone que limpa a vidraça, não é? Então, agora você não precisa, às vezes, colocar uma pessoa em risco em cima de um andaime para limpar, mas você precisa ter alguém que opere aquilo. Então, muda o formato de profissionalização, muitas vezes. E uma coisa louca de inteligência artificial é que fala que vai tomar emprego, né? Pelo menos no momento, ela está tomando emprego de cargos mais altos, né? Você acha que de cargos mais altos? Eu já ouvi falar isso. Eu acho hoje que de cargos mais baixos, pelo menos no nosso entendimento, né, enquanto empresa, hoje, em cargos mais baixos, sim, nessa parte assistente e quantidade de horas que a gente demanda para uma coisa ou para outra. Por exemplo, agenda, ata de reunião, esse tipo de coisa que funciona. E a gente precisa sempre de alguém mais sênior para fazer toda essa revisão, eu entendo. A gente ganha em tempo de volume de produção e a gente precisa de um revisor mais sênior do que um júnior para produzir aquilo. Hoje, na nossa estrutura, eu vejo dessa forma. Tem muita empresa que está tirando algumas pessoas e colocando ChatGPT e inteligência artificial para produzir em escala. Eu acho isso um erro. É aquela coisa do tirar do marketing quando você está vendendo pouco, né? Eu acho que é um investimento que você tem que fazer, sim, mas ponderando ainda algumas coisas. Uma coisa que eu queria ver com você. Você abriu uma filial no Paraguai, né? Foi. Há 1 ano e meio, mais ou menos. 2023. Como é que foi isso? Qual foi o insight para abrir no Paraguai? Na verdade, foi uma oportunidade que eu tive de internacionalizar a empresa vendo um mercado que hoje é pouquíssimo explorado. Mas, ao mesmo tempo de ser pouquíssimo explorado, eu vejo que falta uma questão educacional em relação a marketing muito grande. Então, com esse meu propósito do livro de trazer a tecla SAP do Marketês, o meu conteúdo mais educativo ali,
eu vejo que é um trabalho muito grande que precisa ser feito ali, mas que é um mercado muito promissor, economicamente falando, estável, né? Na América Latina hoje eu vejo que é um dos mercados mais promissores, né? E quando eu fui para lá, eu não conhecia nada de Paraguai. Eu tinha, inclusive, uma coisa meio... preconceituosa de Paraguai, pelo que a gente escuta aqui só. Né? E aí eu entendi a tríplice fronteira ali, que é complicada, né? E aí eu entendi que o nosso estigma que tem de lá e o estereótipo que a gente coloca é porque a gente só conhece um recorte, como se fosse a 25 de março. Exatamente. Não dá pra gente colocar São Paulo como a 25 de março. Não. E a gente fala de Paraguai como a 25 de março, deles ali, Sim. entendeu? Nessa analogia... E é um país enorme, uma enorme de oportunidades, eu quero dizer. É um país muito pequeno, né, em relação a tamanho, que a gente vai comparar. Mas tem muita oportunidade. É um país que, nos últimos 30 anos, tem crescido muito economicamente, de uma forma evolutiva. Tem muito incentivo para as empresas que querem ir para lá, exatamente para fazer a regularização do mercado mais formal das pessoas que estão lá. As pessoas não têm tanto... formações nessa área, mas eu acho que é uma questão educativa Sim. que funciona, porque é o que eu brinco. Hoje a gente está educando dentro do nosso modelo de negócio, nossa estrutura da empresa. Então, fazer lá e fazer aqui funciona. E as empresas lá? Hoje a educação é elas entenderem a necessidade para lá. Mas como a gente já entende, já tem clientes que a gente atua aqui no Brasil que faz conteúdo português, inglês e mandarim, empresas da Europa que a gente atende as filiais aqui, a gente entende que é um universo onde faz sentido a gente começar uma internacionalização. A gente tem outros braços parceiros na América Latina, então a gente consegue atender outros lugares também, mas baseado a gente está no Brasil e Paraguai agora. Bom, para a gente finalizar, manda um recado para a meninada mulher mesmo, que está começando no marketing agora e está cheio de sonho, né? Como você tinha um monte de sonho lá atrás, né? Eu brinco que eu comecei como assistente de ninguém, como marketing, numa empresa que era relativamente grande, mas que não tinha uma estrutura de marketing. Fui estudar para isso e entendi que a gente tem o nosso espaço, sim, que a gente precisa realmente mostrar o que a gente vem fazer e ser o agente transformador, né? Então, como a gente vai se juntando, se unindo dentro dos meus grupos de networking, que eu tenho alguns com mulheres, essa coisa da gente uma ajudar a outra, ser essa forma de uma puxa a outra, Sim. né? Que a gente chama, mas... Exatamente, com essa qualidade, trazendo esse conteúdo e não a gente se vê como rival, e sim como aliadas aí para todo mundo crescer e ter um espaço muito mais equitativo aí. Só mais uma coisinha que eu acho importante falar. A tua trajetória acadêmica. Eu sou jornalista de formação. Depois fui fazer um curso de marketing. Entrei no MBA de marketing depois, sendo uma das mais novas no meu MBA, mas eu já cuidava de uma área de marketing e foi na SPM. E eles falavam, mas por que você quer entrar? Você ainda é nova, só tinha um corte que eram 2 anos a mais do que eu tinha. E aí eu expliquei todo o cenário e eles me deixaram fazer. Sim. Então, fui eu e mais uma que éramos mais novas assim na sala e... para fazer esse curso. Depois fui para a área de negócios digitais, fiz um outro curso também em SPM in Company, na época da Algar. E fui fazendo outros cursos depois em Masterminds como gestão de negócios Sim. e entendimento aí de como virar empreendedora, fazer a virada de chave só do marketing para essa área. E para falar a verdade, não dá para parar, né? Não. De mas estudar, na nossa área é impossível parar de estudar. Hoje a gente está muito focado em estudar muito de inteligência artificial Sim. e dessa forma aí de como a gente... E facilitou muito o estudo, né? Sem dúvidas. Está muito facilitado. Está facilitado, mas a gente tem um volume grande de conteúdo. Tem. Né? Então, é aquela coisa assim que é o FOMO, né? Que a gente chama lá, o medo o fear of missing out, Isso. que é exatamente o medo de estar perdendo alguma coisa. E no marketing, a gente parece que está perdendo o tempo inteiro. A velocidade que acontece com impressionante. É rede social nova, é um algoritmo novo, é inteligência artificial, é um novo sistema, né? O chat GPT chinês novo, usa, não usa, tem, enfim, várias coisas que a gente vai entendendo e ferramentas que a gente precisa, mas é para isso que às vezes a gente vai criando time, olha,
criação vai para essa linha, liderança vai para outra, e entendendo como que a gente se divide para que ninguém fique louco. Porque é uma área louca, mas assim, para quem ama a área e fala com paixão, né? Que não tem rotina. Não tem uma coisa boa também, eu acho que não tem rotina. Cada dia é um dia diferente, mas é muito gostoso de ir vendo esse dia a dia e vendo essa construção e a entrega para cliente, né? Eu acho que tem todo esse outro lado bem legal. também. Adorei o papo. Eu também, muito Gostei obrigada bastante. Pelo convite. Passou rápido, né? Muito rápido. Muito rápido. Adorei pra caramba. Muito obrigado. Eu vou querer conversar com você outras vezes, porque me surgiu um monte de pergunta aqui que não ia dar tempo. Eu vi, não vai dar tempo. Deixa isso pra lá, depois converso com ela. Combinado. A gente faz outro daqui um tempo, tá bom? Combinado. Conte comigo aí. Obrigado pelo convite. Obrigado você. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do Portal Vida Moderna e diretor dos estúdios Vida Moderna. E se você estiver aqui no YouTube, aproveita, curta esse vídeo, compartilhe, ative o sininho aí para receber em primeira mão todos os vídeos que forem colocados aqui. E eu termino sempre os meus podcasts com a seguinte frase: além de excelente conteúdo, nós entregamos conhecimento. Tchau!